Olá! Por favor, entre, fique à vontade e se acomode confortavelmente no sofá. A lareira está acesa, o ambiente está perfeito para uma boa história. Relaxe, deixe-se envolver pela atmosfera e prepare-se para ouvir contos que vão mexer com sua imaginação. Tudo está pronto para que você se perca nas histórias que vou contar. Sinta-se em casa e aproveite a jornada. Meu pai me deu um par de binóculos quando eu era mais novo. Ele sabia que eu adorava passar horas admirando a lua e as estrelas da varanda à noite. Era algo que me relaxava, como uma fuga tranquila das preocupações do dia. Mas, com o tempo, comecei a perceber outras coisas enquanto olhava pela janela, coisas que ninguém deveria ver. Numa dessas noites, enquanto olhava as estrelas, algo chamou minha atenção. Uma luz na janela de um prédio vizinho estava piscando, de forma suspeita. Ela se apagava e voltava a acender repetidamente, como se alguém estivesse brincando com um interruptor. Curioso, comecei a observar mais de perto com os binóculos. Foi então que, assim que mirei a janela com mais atenção, a luz parou de piscar. Eu não sabia o que pensar, mas algo me dizia para continuar observando. Foi quando vi uma garota parada ali, de costas para mim. Ela estava penteando o cabelo, distraída, sem perceber que alguém a estava observando. A princípio pensei em simplesmente continuar olhando, mas algo me fez hesitar. De repente ela se virou, como se tivesse sentido minha presença. Ela olhou diretamente para mim com uma expressão horrível. Seus olhos eram grandes, desproporcionais, e um sorriso terrível se formou em seu rosto. Seus dentes estavam tortos, e a visão de sua boca parecia quase distorcida, como se ela estivesse quase sem controle. Eu congelei. Não consegui desviar o olhar, embora meu coração estivesse batendo tão forte que parecia que minha mente estava prestes a explodir. Ela continuou a me encarar por um tempo que parecia eterno, e então, lentamente, ela se afastou da janela. Desapareceu por trás da cortina, mas eu ainda podia sentir o peso da sua presença. Minha curiosidade foi mais forte que meu medo. Continuei olhando pela janela, esperando que algo mais acontecesse. Não demorou muito e as luzes começaram a piscar novamente. Era a mesma luz, da mesma janela, mas agora eu sabia que ela estava voltando. Foi então que ela apareceu de novo, mas dessa vez ela não estava apenas parada na janela. Ela desceu pela escada do prédio e eu a vi com os binóculos. Eu ficava horrorizado enquanto observava aquela figura, curvada, com um andar estranho, quase como se estivesse arrastando o corpo. Seus olhos ainda estavam fixos em mim, e ela parecia correr em minha direção, mesmo que de forma contorcida, como uma sombra que se movia de forma errada. Eu estava apavorado. Não conseguia respirar direito, mas não conseguia tirar os olhos dela. Ela desceu as escadas e então, de repente, a luz na frente do prédio começou a piscar novamente. Era a mesma luz, da mesma janela, mas agora eu sabia que ela estava voltando. Foi então que ela apareceu de novo, mas dessa vez ela não estava apenas parada na janela. Ela saiu pelo corredor e com os binóculos consegui ver sua figura curvada. Enquanto ela saía do apartamento, meu coração disparou. A sensação de que ela estava vindo para mim foi tão forte que eu não sabia o que fazer. A curiosidade superou meu medo. Olhei para baixo, para a rua, e vi ela ainda olhando para mim, sua cabeça virada, com os olhos fixos. Ela sabia onde eu estava. Eu sabia que não deveria fazer isso, mas meu corpo não me deixou parar. Eu estava preso, olhando para ela. A porta de baixo bateu e a porta do meu prédio se abriu. Ela tinha entrado e agora ela estava indo na minha direção. Cada movimento dela me parecia mais errático, mais pesado. Meu medo agora não era só o olhar dela, mas a sensação de que algo estava completamente errado. Com o coração na garganta, corri para o meu apartamento, trancando a porta com pressa. Eu não conseguia parar de pensar nela. Me sentei no chão, encostado na porta, respirando pesadamente. O que ela queria?
por que estava me observando? O que havia acontecido com ela? Então eu ouvi o som, a batida na porta. Era suave, mas suficiente para congelar meu sangue. Algo estava lá fora, e a batida não parava. Ela estava esperando. Às vezes, o medo não vem de algo que você vê, mas da sensação de que está sendo observado, e que não importa o quanto você tente se esconder, o mal sempre encontra você. Quando eu era criança, meus pais tinham uma propriedade na parte mais antiga da cidade. Havia um velho poço perto da casa dos meus avós, mas ninguém jamais tirou água de lá. Nem mesmo o meu avô, que sempre dizia que nunca houve água no poço. Ele contava que a terra ali era rocha pura e que por isso o poço foi abandonado. Mas o mais estranho de tudo era o que minha avó sempre dizia sobre ele. Ela nos assustava, dizendo que havia uma bruxa que habitava o poço, algo que vinha de dentro da terra, uma criatura com poderes terríveis. À medida que o tempo passava, minha avó sempre falava da presença que ela sentia no poço, mas ninguém acreditava nela. Eu, meu irmão Marcos e todos da família achávamos que eram apenas superstições antigas. A casa onde meus avós moravam foi construída em 1952. Meu avô havia cavado o poço por necessidade, já que na época não havia encanamento na área. Mas conforme ele cavava, algo fez parar. O poço simplesmente não atingia a água. Ele dizia que ao atingir um ponto mais profundo, encontrou rochas tão grandes que o trabalho de escavação parecia impossível. Foi aí que o poço foi fechado, com pregos e tábuas de carvalho, e a água passou a ser retirada de uma bomba pública próxima à casa. No entanto, as coisas começaram a mudar quando, em uma noite, alguém começou a remover as tábuas que cobriam o poço. No início, pensaram que fosse alguma brincadeira ou curiosidade, mas logo depois galinhas e até ovelhas começaram a desaparecer misteriosamente. O medo tomou conta de todos, mas, como sempre, a negligência falou mais alto, e os adultos se recusaram a acreditar que o poço estava de alguma forma conectado a algo sobrenatural. Foi quando meu pai, ainda jovem e cético, recusou-se a fechar o poço novamente. Ele preferiu acreditar que a água logo apareceria e ignorou as histórias da velha bruxa que minha avó tanto repetia. Mas em uma noite, as coisas tomaram um rumo inesperado. Minha avó, com os olhos arregalados de medo, finalmente nos contou o que ela havia visto. Ela não tinha dúvidas de que havia uma criatura lá embaixo, no poço, e que ela se alimentava da energia das galinhas e ovelhas desaparecidas. Acreditava que a bruxa era uma entidade prisioneira do poço, aguardando destruir a todos que ousassem se aproximar. Foi quando Marcos e eu, com a imaginação jovem e destemida, decidimos ver com nossos próprios olhos. Não acreditávamos nas histórias, achávamos que eram apenas lendas para nos assustar. Queríamos capturar a criatura, como um desafio de coragem. Então pedimos permissão aos nossos pais para acampar no quintal naquela noite, e para nossa surpresa, eles aceitaram, apesar de um certo ceticismo. Montamos nossa barraca e acendemos uma velha lâmpada, que iluminava apenas uma pequena parte do nosso espaço. Decidimos deixar um pedaço de carne crua sobre o poço, na esperança de que a criatura aparecesse e se revelasse. A noite caiu, e o som da chuva continuava forte, quase abafando qualquer outro barulho. Minhas mãos estavam suadas de nervoso, mas também havia uma excitação em nosso plano. Esperamos silenciosos, com os olhos fixos na carne crua. Marcos estava cansado, comendo batatas fritas enquanto a tensão crescia. Foi então que, após horas de espera, o silêncio da noite foi quebrado. Eu ouvi um barulho, um som agudo vindo das tábuas do poço. Uma sensação de medo tomou conta de mim. Fiquei paralisado, tentando chamar Marcos, mas ele já estava adormecido. Então, eu acordei com o dedo nos lábios, pedindo que não respirasse, mas a tensão já era insuportável. O som se intensificou. As tábuas começaram a se mover como se algo estivesse tentando romper a barreira do poço. Eu senti uma pressão no peito e meus batimentos cardíacos pareciam cada vez mais altos. Então, Marcos, que não acreditava em nada disso, se levantou com as mãos levantadas, dizendo: "Isso é só um truque, não tem nada aí." Ele se levantou, foi até o poço e remover as tábuas. "Vou provar que não tem nada aqui", disse ele com um sorriso desafiador. Eu queria gritar, correr para pará-lo,
mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Quando Marcos olhou para dentro do poço, ele congelou. O seu rosto ficou pálido e sem expressão. Eu fiquei em silêncio, sem entender. Marcos, o que aconteceu? Perguntei, mas ele não respondeu. Ele estava fixo em algo que eu não conseguia ver. Então, eu me aproximei e olhei para dentro do poço. O escuro lá embaixo estava profundo e gélido, mas havia algo ali, algo escuro se movendo. Algo sentado, devorando um pedaço de carne crua. Eu não podia mais suportar o medo. Eu gritei. Meu pai correu até o quintal com uma lanterna e iluminou o poço. Ele viu Marcos, que estava deitado no chão, sem forças, muito pálido e com o braço quebrado. Quando ele o resgatou, Marcos estava arranhado em um estado muito ruim. Era um milagre que ele não tivesse morrido ali. Meu pai não acreditou nas nossas palavras. Ele estava zangado e disse que Marcos simplesmente havia caído no poço, fruto da sua folice. Eu vou encher esse poço amanhã, ele disse sem se importar com as histórias que tínhamos ouvido, com a criatura que tínhamos visto. E foi o que ele fez no dia seguinte. Ele preencheu o poço com terra, mas as lembranças daquela noite nunca saíram de nossas mentes. Acredito que a criatura não estava presa ali, mas que ela vinha debaixo da terra, de cavernas ainda mais profundas, e o poço só era uma porta para o que morava ali. A bruxa e a criatura existiam e continuam a ser parte da nossa memória, algo que nunca esqueceremos. Algumas lendas têm raiz na realidade, e há coisas que, ao tentar esconder, se tornam ainda mais fortes. O que está enterrado, às vezes, nunca morre. Mark foi passar o dia com seu amigo Léo. Não havia nada de interessante para fazer, então eles decidiram brincar de esconde-esconde. Léo foi o primeiro a procurar, então começou a contar até 20, enquanto Mark corria para encontrar um bom lugar para se esconder. Foi então que Mark entrou em um dos quartos e algo peculiar chamou sua atenção. Havia uma senhora idosa sentada completamente imóvel, assistindo à televisão. O que era mais estranho, porém, era que a TV não estava ligada. O que Mark viu na tela era apenas estática, aquela imagem borrada e sem sentido. Ele não sabia ao certo, mas algo naquela cena o deixou desconfortável. Mark ficou um pouco assustado com a situação. Ele sentiu uma sensação estranha, como se estivesse fora do lugar, mas logo tentou ignorar e procurar outro esconderijo. O apartamento não era tão grande, e ele sabia que não teria muito espaço para se esconder de Léo. Então, em uma decisão impulsiva, Mark decidiu se arriscar e entrar no quarto da velha senhora. Ela ainda estava sentada, imersa na estática da TV. Mark se sentia incomodado com a imagem, mas não sabia bem o que fazer. Ele não queria ser encontrado rapidamente e sabia que a única opção era se esconder embaixo da cama. Foi ali, no escuro, que ele se encolheu e esperou em silêncio. O tempo parecia passar devagar. Mark, tentando se distrair, olhou de volta para a cadeira onde a velha senhora estava sentada. Quando ele a olhou novamente, a mulher não estava mais lá. Ela simplesmente desapareceu. O frio percorreu sua espinha e uma sensação de pavor se apoderou dele. O que havia acontecido? Ele não queria sair debaixo da cama, mas não conseguia entender como ela poderia ter saído de forma tão silenciosa. Mark ficou em silêncio absoluto, tentando não se mover. Seus pensamentos estavam a mil, tentando encontrar uma explicação para o que acabara de acontecer. Ele esperava que Léo entrasse logo, mas o tempo parecia esticado, e cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, Léo entrou no quarto e chamou pelo nome de Mark, mas ele não conseguiu responder de imediato. Quando Léo entrou, a velha senhora apareceu novamente na porta do quarto, mas agora não parecia mais a mesma pessoa. Ela estava parada ali, com um olhar vazio, e trancou a porta atrás de si. Mark sentiu seu corpo inteiro tremendo de medo. A mulher se aproximou da cama, e Mark, debaixo dela, estava paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Ela começou a murmurar baixinho, palavras incompreensíveis. A risada dela baixa e sinistra começou a ecoar pela sala, causando uma sensação gélida no ar. Mark não conseguia respirar direito. Ele pensou em sair,
mas o medo o impedia de se mover. De repente, Léo entrou novamente na sala e perguntou se a vovó tinha espancado seu amigo. Antes que Mark pudesse dizer qualquer coisa, a velha senhora olhou para Léo e disse com uma voz grosseira e sem vida que não havia ninguém na sala além dela mesma. A porta foi trancada com força e Léo, sem entender o que estava acontecendo, olhou para Mark com desconfiança. A velha senhora se sentou na cama e começou a rir de maneira louca, algo que Mark jamais esqueceria. A risada parecia contagiar o ambiente e o som enchia o quarto com um desespero crescente. Léo, sem entender o que estava acontecendo, afastou-se e olhou para Mark com um olhar confuso. "Essa não é minha avó", disse ele com a voz trêmula. "Eu não sei o que aconteceu com ela, mas é melhor a gente sair daqui logo." Mark sentiu um calafrio subir pela espinha, enquanto a velha senhora ainda ria, seu riso se tornando mais agudo e bizarro. A sensação de que ela não era mais humana tomava conta de tudo ao redor. Eles nunca mais voltaram àquele apartamento. A criatura na sala de TV continuou a ser um mistério, mas uma certeza ficou com os dois. Algo não estava certo ali. A casa de Léo, que antes parecia um lugar comum, agora era um local de terror que os marcaria para sempre. Algumas presenças não são o que parecem. O que você vê com seus próprios olhos pode ser enganado por algo muito mais perverso e sombrio. Eu sei que depende de você acreditar ou não, mas meu amigo me contou uma história que nunca consegui esquecer. Ele era motorista de táxi em nossa pequena cidade e por muitos anos trabalhou o dia todo, levando passageiros para todos os cantos da cidade. De manhã até à noite, ele estava sempre atrás do volante. Curiosamente, ele nunca permitia que ninguém se sentasse no banco de trás, sempre preferindo dirigir sozinho. Mas uma noite, algo estranho aconteceu. Ele estava voltando para casa, já era bem tarde, quase meia-noite, quando avistou um homem alto e magro parado na estrada. O homem usava um casaco longo, como se estivesse viajando por um frio imenso. Ele parecia um tanto deslocado na escuridão da noite e meu amigo, compadecido, decidiu dar-lhe uma carona. Ele parou o táxi e perguntou se o homem precisava de ajuda. O estranho se abaixou e olhou diretamente para dentro do carro. Ele estava usando um chapéu grande que cobria a maior parte de seu rosto, mas meu amigo conseguiu perceber um sorriso estranho e alguns dentes pequenos que pareciam brilhar na penumbra. Sem esperar uma resposta, o homem fez um gesto que parecia indicar que desejava entrar. O meu amigo, um tanto desconcertado, apertou a embreagem e engatou a marcha, pronto para seguir. Mas antes que ele pudesse dar partida, o homem abriu a porta traseira com uma rapidez assustadora e, em um movimento quase sobrenatural, já estava sentado no banco de trás. O mais estranho é que a porta estava trancada. Ele não entendeu como o homem conseguiu entrar sem que tivesse mexido nas portas ou nos vidros, mas ainda assim seguiu viagem. Sentiu uma sensação estranha no ar, mas tentou ignorar. Com a voz trêmula, meu amigo perguntou para onde o homem queria ir. O passageiro, com uma calma perturbadora, apontou para frente, sem dizer mais nada. E assim, meu amigo começou a dirigir, mantendo os olhos fixos na estrada, mas sempre sentindo uma presença constante no banco de trás. Ele olhou para o retrovisor, o homem estava ali, mas não falava uma palavra, apenas sorria de forma estranha, com um sorriso cada vez mais largo, como se estivesse se divertindo com algo que ele sabia e que meu amigo não sabia. Depois de um tempo, meu amigo tentou se distrair olhando para a estrada novamente, tentando não pensar no que estava acontecendo. Mas ao olhar para o retrovisor mais uma vez, ele percebeu algo incrível. O homem não estava mais ali. O banco de trás estava vazio. Assustado, meu amigo pisou no freio, mas o carro ainda estava em movimento. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal do homem. O banco estava completamente vazio. Seu coração começou a bater mais forte. Ele parou o carro e se deu conta de que havia se desconcentrado. Ele parecia ter perdido o controle, mas agora estava só.
sem o estranho, apenas o silêncio da noite. Acordou suando frio, o susto ainda estava fresco em sua mente. Ele não sabia mais o que era real, parecia que tinha adormecido no volante, mas não fazia sentido. A sensação de presença ainda estava ali, em seus ossos, como se a experiência tivesse sido mais do que um simples sonho. Após tomar uma xícara de chá para tentar se acalmar, sua cabeça ainda doía e o cansaço o dominava. Já era madrugada e ele precisava ir para casa. Decidiu ligar o carro e seguir, tentando afastar a sensação estranha que não o deixava em paz. Ele sabia que o melhor seria esquecer aquela noite e ir para casa. Porém, enquanto dirigia, uma figura estranha apareceu à distância. Ele a viu de longe, parado novamente na estrada. O mesmo homem alto e magro, com o casaco longo e o chapéu grande, estava lá, parado na escuridão. O mesmo sorriso, os mesmos dentes pequenos, tudo igual. Mas desta vez, meu amigo não desacelerou. Ele pisou no acelerador, decidido a não parar, decidido a não encarar aquela criatura de novo. Ele não se atreveu a provar seu sonho, não quis mais confirmar o que já sentia ser verdade. O homem ficou para trás, enquanto o carro disparava pela estrada deserta. Mas meu amigo não conseguiu livrar-se da sensação de que o homem não o tinha deixado em paz. Ele sabia que, em algum lugar, ainda havia uma presença observando, aguardando sua próxima chance. Algumas presenças não são apenas visíveis aos nossos olhos. Elas nos seguem, invisíveis, até que decidimos finalmente enfrentá-las. Mas será que temos coragem para isso? Ou apenas fugimos para sempre? Quando eu era estudante universitário, meus pais possuíam uma propriedade no antigo bairro da cidade. Quando me mudei para lá, morava sozinho, já que a universidade ficava muito perto e eu ia a pé. A propriedade havia sido herdada do meu avô, que passou a vida inteira morando naquele terreno. A velha casa foi demolida e uma nova construção de tijolos foi erguida no mesmo local onde ele morava. Era um verão escaldante e, por mais que eu tentasse, a casa parecia cada vez mais quente. Muitas noites eu dormia com as janelas abertas, tentando aproveitar a brisa, raramente me preocupando em fechar a porta. Até que uma noite, como tantas outras, deitei-me perto da janela, sentindo o calor abafado. O sono logo me tomou, até que fui abruptamente acordado por uma risada horrível, quase inumana, vindo lá de fora. Meu corpo se arrepiou imediatamente. A sensação de terror tomou conta de mim, mas depois de alguns minutos, superei o medo e me aproximei da janela. Foi quando a vi. Uma mulher estava parada perto da cerca, uma cerca extremamente alta. Ela usava roupas velhas e rasgadas, como se estivesse coberta por trapos. Seus cabelos caíam sobre o rosto, mas mesmo assim eu conseguia enxergar seus olhos, que estavam completamente brancos. Seu rosto estava terrivelmente distorcido, deformado de uma maneira que não consegui compreender. Ela ficou ali, imóvel, com aquela expressão horrível e uma risada macabra que parecia cortar o silêncio da noite. Então, de repente, ela olhou diretamente para mim. Eu congelei, com o coração disparado. O medo se espalhou pelo meu corpo e, sem pensar, fechei a janela o mais rápido que pude. Mas o pavor não terminou aí. Ela se moveu, indo em direção à minha porta. Foi quando eu percebi que a porta estava destrancada. Pulei da cama, sentindo o pânico me tomar. Corri até o corredor e lá a maçaneta da porta já estava se movendo, girando de um lado para o outro, como se alguém estivesse tentando entrar. Minha respiração estava ofegante e, com o corpo tremendo, bati na porta com toda a minha força, finalmente fechando-a. A risada continuou, ecoando pela casa, vindo de fora. Tremendo, olhei pelo olho mágico, mas para minha surpresa, não havia mais ninguém lá. Foi então que me lembrei de algo que meu pai havia me contado há muito tempo. Quando essa área da cidade ainda era uma aldeia, havia uma mulher que morava sozinha. Ela era muito alta, com a mente perturbada, considerada por todos uma filha do diabo. Ninguém jamais se aproximou dela e ela viveu isolada por quase 60 anos. Mas com o tempo, ela enlouqueceu. Todos diziam que ela se tornou uma presença maligna e a risada que ouvi naquela noite
parecia ser dela. Nem todas as presenças na noite são apenas figuras da imaginação. Às vezes, o mal caminha ao nosso redor, esperando apenas o momento certo para se revelar.